os princípios da vida. Que me perguntaram muito aqui. Por que padre não pode casar? E o pastor pode? As pessoas perguntaram desse jeito. Não é que o padre não pode casar. Não, mas é não que pode. É que o padre faz uma opção sabendo desta condição. Ele faz uma adesão ao ministério que supõe isto. Então ele não é proibido de casar. É que quando ele entra no ministério, ele já sabe que é assim. E se ele não tem essa disponibilidade, ele não deve entrar. Não, sim, mas é nas escrituras que diz isso, que não pode casar? Não é isto. Não é questão de escrituras. Nós temos na nossa fé cristã católica duas grandes colunas. Uma se chama o conteúdo da fé, que é aquilo que Jesus Cristo nos legou, deixou como mensagem e como vida para ser vivida. Outra questão é a metodologia que a igreja utiliza para expressar esta fé. A metodologia. Por exemplo, aqui, para compreender bem, este microfone, ele não é a mensagem que eu estou repassando. Ele é um instrumento que eu estou usando. A metodologia que nós estamos usando. A dimensão televisiva não é o conteúdo. É uma metodologia que estamos usando para expressar um conteúdo. A igreja tem o seu conteúdo, que é a vida de Jesus Cristo, que Jesus deixou, e ela traz em seu bojo já por 2000 anos, que passou pelos discípulos, pelos sucessores, pela patrística, que nós chamamos os santos padres, e chega hoje em nossas mãos, e tem a metodologia em que ela expressa esta fé. A metodologia, ela é variável. A metodologia responde às necessidades de uma geração com o mesmo conteúdo. Por exemplo, para exemplificar, para entender bem, os nossos avós, certamente o teu também que você está acompanhando aí, é possível que o teu avô ou bisavô tenha usado, por exemplo, um carro de boi, como meu avô, meu pai usou. Mas depois, o carro de boi não existe mais. Passou para a carroça, passou para o carro. A essência disso é o transporte, o meio de deslocamento. Agora, que metodologia usa? A metodologia do seu tempo. Certamente o teu pai, tua mãe, os meus, eu também usei, para se comunicar, um método chamado carta. A gente escrevia uma carta, botava no correio, comprava um selo, ia, a pessoa de lá lia, devolvia. Bom, este tempo, quem hoje que escreve mais carta, a não ser pelo prazer de escrever? Hoje nós temos a comunicação como estamos fazendo aqui. Então veja, a comunicação é a mesma, o conteúdo. Agora, o método que estamos utilizando é outro. Então, a igreja, ela tem um conteúdo que vem de Jesus Cristo, isto permanece sempre o mesmo. Agora, a metodologia, ela responde à necessidade daquela geração. Mas não, sim, perfeito. Mas o que me perguntaram é assim, mas a ideia é que o padre não pode casar é um dogma da igreja. Isso não está nas escrituras, não baseado nas escrituras. Meu filho, tem tanta coisa que não está nas escrituras, mas que compõe o nosso modus vivendi. Mas só para a gente fazer assim, esse pensamento que o pessoal pergunta muito. Isso seria porque Jesus nunca casou? Nada disso ou não tem nada a ver? Não. As Sagradas Escrituras, além do que está escrito, tem a interpretação do que está escrito. Por isso, na Igreja Católica, nós temos duas coisas. Uma são as Sagradas Escrituras, que é o que está escrito. E outra coluna, nós chamamos da tradição da Igreja, que é a interpretação daquilo que está escrito. Por exemplo, a interpretação que os apóstolos deram para o que Jesus disse. Que Jesus não escreveu nada, a não ser uma frase, uma palavra no chão. Quer dizer, é uma interpretação que eles deram. Que interpretação a igreja vem dando desde o seu princípio? Então, além de ter as Sagradas Escrituras, nós temos a interpretação. Porque uma interpretação errônea das Sagradas Escrituras traz problemas gravíssimos. Uma maneira errônea de interpretar a Escritura é você considerar uma frase ou um texto fora do seu contexto. Esse é o mesmo sentido. Por que uma mulher não pode ser papa? Seria a mesma coisa? Não pode ser papa. Ela não pode ser padre dentro da visão cristã católica. Isso, exatamente. Da tradição católica. Porque aquilo que eu te falava, a visão cristã católica, ou a fé católica, é uma fé de adesão. Não contempla no horizonte da Igreja Católica, no momento, esta realidade. Mulher. Por exemplo, não contempla no horizonte atual da Igreja Católica, o que não quer dizer que no futuro não venha a ser contemplado, a questão do casamento do presbítero. Isso não contempla, mas isso é contemplado na visão evangélica. Então não tem nenhum problema. Mandaram um vídeo para mim perguntar, faz para o senhor, aí o senhor vai explicar como é que o senhor
ver isso, porque eu acho interessante. O líder da igreja, não sei se a igreja... A Associação Vitória em Cristo, do Silas Malafaia, ele fala isso uma vez no programa do Ratinho, ele fala desse jeito. Os católicos deviam liberar os papas, deviam liberar os padres para casar, porque se eles não sabem, Pedro era casado, então eles deviam liberar eles para casar. Pedro era casado? Como que era isso? Claro que era casado, tanto que Jesus curou a sogra de Pedro. Não é? Aí quando ele vira apóstolo, ele termina o casamento? Não, segundo a tradição, Pedro ficou viúvo antes de se tornar papa, antes de Jesus oferecer para ele todas as condições para ser rede, o líder da igreja. Pescador, mas tal. Isso não é fundamento suficiente. Esta não é a questão. É que a igreja, num determinado momento, ela achou por bem que aqueles que a representam, aqueles que têm um trabalho com uma visão missionária, não entrassem para a via do casamento. Aqueles que não querem entrar para a via do ministério, que nós chamamos de ministério ordenado, eles se casam e vão constituir a família. O padre não. O padre, a igreja tem este critério, e quem entra para o ministério ordenado, ele já sabe. Por exemplo, se fosse um homem casado, eu não teria condições de fazer o trabalho que eu faço, de ter morado em 7 países, em dar curso no Canadá, na França, na Itália, aqui no Brasil, em várias partes. Então, isto não é... Posso até dizer assim, pedindo desculpa também, que a questão do ministério ordenado celibatário, do padre não pode casar, isto não é uma questão puramente de ordem teológica. Isto é de ordem metodológica. E cultural também. É metodológica. Se amanhã, por exemplo, ou daqui 100 anos, a geração que estiver lá, o Papa que estiver, achar que naquela realidade contempla a presença de um padre casado, teologicamente não teria dano à teologia. A questão de... Por quê? É diferente a questão, que já entra em outra pergunta. É diferente a questão do casamento homoafetivo? De 2 homens e 2 mulheres?